Fala, fofuchas e fofuchos, estamos aí de volta, galera, tá acabando o ano, estamos fechando aí. Vamos seguindo aqui a nossa saga aqui do quarto bimestre, que a gente está falando sobre a ditadura no Brasil, período ditatorial e dentro dele o regime militar, que a gente já falou, vimos aqui o golpe, com a ajuda aí do professor Alex. Falamos aqui sobre o primeiro governo Castelo Branco, vimos aqui o Castelo Branco e os AIs, os atos institucionais, vimos aqui o governo do Costa e Silva, todo o desenvolvimento aí do governo Costa e Silva, com o início do milagre econômico, vimos aqui o que a gente chama de período que os anos de chumbo, com a luta armada no Brasil, o sequestro aí dos embaixadores, aquela coisa toda, os movimentos de guerrilha no Brasil, vimos aí a tortura, foi a última aula que a gente viu aqui, nos porões do DOPS, como aconteceu, vimos aqui a discussão do fim do milagre econômico. E agora a gente está entrando hoje aqui no penúltimo governo, que é o governo Geisel. É o governo da política da abertura, de abertura política, lenta, segura e gradual. A gente vai discutir isso aqui hoje. Vai estar falando sobre isso, de até que ponto aí aconteceu essa abertura mesmo no governo Geisel. E vamos falar da crise econômica. A gente vai dar uma olhadinha hoje, né? Então, é só para você estar ligado, a gente vai estar vendo aí esse período do Geisel e na nossa próxima aula, a última para fechar aí, a gente fecha aí com o Figueiredo, que é o último presidente, aí já é o pontapé, né, para o retorno para o processo de redemocratização do Brasil, tá? Lembrando aqui, só para falar que não deixar de todas essas aulas que a gente está falando, mais uma vez é importante você entender, André, você fala isso em todas as aulas? A gente falou aqui, estamos fazendo ciência, estamos analisando a nossa própria sociedade num período muito próximo, né? Até falei aqui, eu peguei aqui, eu vivi uma parte desse período, já o finalzinho, já aí do Figueiredo. Então, é um período, você está estudando a própria sociedade, você está botando, eu até falo assim, eu sempre falo isso, o médico não opera a própria mãe. Por quê? Porque ele mistura o técnico científico com o emocional. Seria a mesma coisa que com a gente, mas infelizmente não dá, a gente vai ter que passar a faca, vai ter que cortar na própria carne. A gente vai ter que pegar a nossa própria sociedade num período muito recente, colocar no balcão, abrir e olhar como um sapo morto. Então a gente sabe que é difícil, porque mexe com o emocional de muitas pessoas. Mas nesse momento você tem que deixar o emocional de lado e sentar, se debruçar sobre o objeto de estudo e entender dados científicos, né? São dados físicos, científicos que nós temos aqui e analisar como isso funciona. Tranquilo até aí, gente? Já relembrado isso aí, marcado isso aí, vamos seguir então. Vamos lá? Partiu! Vamos lá, fofuxa! Agora vamos seguindo aqui no nosso governo Geisel. Vamos dar uma analisada aí no governo Geisel, os principais acontecimentos, falar um pouco aí principalmente da economia. O Geisel é o cara que vai pegar o fracasso do milagre econômico. É nessa hora que você chama teu tio, aquele que fala, na ditadura era muito boa a economia, não faltava nada, o preço das coisas eram baratas. Ele esqueceu o governo Geisel aí, principalmente, a gente vai ver na próxima aula, o governo Figueiredo, onde vai ter a hiperinflação. Aí o negócio fica na casa do pãozinho por milhões. A gente vai ver aqui. Já aqui no governo Geisel já começa o negócio a pegar fogo,
a inflação ela fica descontrolada. A gente vai dar uma olhada aqui nas principais características do governo Geisel. Hoje, só dando uma olhada aqui no nosso mapa, na nossa linha do tempo, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, e agora vamos ver o Geisel, de 74 a 1979. Vamos dar uma olhadinha aí nesse período aí, o que acontece com as suas principais características disso. Vamos lá? Vamos lá, galera, então! Chegamos aí, ó, governo Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Vamos lá, primeira coisa, o contexto do período continua sendo o mesmo, Guerra Fria, a gente falou aqui Estados Unidos e União Soviética, só relembrando isso, que a gente todo o período aí que a gente vê ditatorial aí, ó, na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, são as duas superpotências com os países pobres aí, ó, orbitando ao redor deles. Esse período aqui já começa a ficar um período mais complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais coisas, né, as características desse momento aí. Primeira coisa que você tem que entender acontecimentos globais que afetam muito o Brasil. Primeiro, as duas crises do petróleo, que vão bater profundamente aí no governo Geisel. A gente falou aqui, ó, em 73, que é o final do governo do Médici, e está entrando aí o Geisel, então ele vai receber a batata quente. É um momento em que explode a guerra do Yom Kippur de Israel, vai acontecer no Oriente Médio com Israel, Egito e a Síria. André, eu não lembro isso, a gente viu ano passado. Lembre-se aí, ó, só para você relembrar, termina a Segunda Guerra Mundial, a ONU vai pegar os judeus e vai recolocar os judeus, né, lá na região ali da Palestina, naquela região ali do Oriente Médio. Vai realocar eles aí, vai pegar aquela região no final da Segunda Guerra e dividir ela em 3 partes. André, eu já ouvi que era em 2. Não, bebê, em 3. Você vai entender porque você tem gente que fala em 2. A verdade foi dividida ali em 3. Uma parte ficava com os judeus, que vai virar o país Israel, vai virar aí o Estado de Israel. A outra parte fica com os palestinos, que vai virar a Palestina. E a terceira parte seria uma zona neutra, onde palestinos e judeus poderiam conviver. E quem iria administrar era a ONU. Só que a ONU nunca ocupou esse espaço. Daí muita gente fala 2. Sacou? Pelo contrário, Israel entrou e tomou esse território. Tranquilo? Agora que você só relembrou aí, isso está acontecendo no final da Segunda Guerra Mundial. Acontece isso, que vai acontecer, o pau vai lamber. A hora que o Estado de Israel anunciar que é Estado de Israel, vai acontecer o quê? Os países todos que são muçulmanos ali vão atacar Israel. Só que Israel vai dar uma surra em todo mundo e invadir territórios. Principalmente territórios da Síria e do Egito. Vão perder territórios para Israel. Aí, de novo, mais uma vez, vai acontecer aí a guerra do Yom Kippur. Em 73 é o momento em que esses 2 países vão tentar de novo atacar Israel. Lembre-se que toda vez que Israel está sendo atacado, os Estados Unidos entra para apoiar Israel. Agora que você entendeu isso aí, você entendeu agora essa manobra dessa briga aí, e só para lembrar para você aqui, só para você entender que na guerra do Yom Kippur Israel vai ganhar de novo, lembre-se que a gente está falando de país produtor de petróleo, da OPEP. Então, o preço do petróleo nesse momento da guerra, ele dispara de 3 dólares reais aí, de 3 dólares o barril, ele vai para 12 dólares o barril. Olha o salto. Percebeu? Olha aí o salto do valor. Encareceu muito, mais do que triplicou o valor do barril de petróleo. Isso vai afetar diretamente a economia no Brasil. Uma economia que a gente falou aqui, ó, um processo de industrialização, que é um processo feito
principalmente com empresas transnacionais ou multinacionais, que com tecnologia estrangeira, que são transplantadas aqui no Brasil, e a utilização da energia, o petróleo, de uma energia também que vem para cá. Lembre-se que nesse período o Brasil não era autossuficiente em petróleo, ou seja, o petróleo que nós produzíamos não dava conta desse processo de industrialização. Daí a necessidade de importar petróleo. Então, tudo encarece. Lembre-se que a gente vem falando aqui, ó, todas as mercadorias no Brasil circulam através de caminhão. Aí é que está o problema. Acho que a rapaziada, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente já começou a entender que toda vez que tem greve de caminhoneiro, todos os preços das coisas aumentam, porque tudo circula no caminhão. E o caminhão roda com diesel. Diesel é petróleo. Entendeu? Então, fazendo essa ligação aí, você entende já o impacto monstruoso que isso vai dar na economia do Brasil. Tranquilo até aí? Importante a gente entender isso. Em 75, os Estados Unidos sofrem a derrota do Vietnã. É nesse momento que os americanos estão saindo. Isso rolando, como a gente falou aqui, ó, o movimento hippie, os direitos dos negros com Black Power nos Estados Unidos, o movimento feminista, isso tudo os Estados Unidos está em uma efervescência. Há uma instabilidade dentro dos Estados Unidos. É importante você entender que está falando aqui da superpotência capitalista. Ela está eclodindo vários movimentos ali dentro do país que estão complicando para eles. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá. 1976, ditadura na Argentina. Falamos aqui, é importante você entender. A América Latina toda financiada, onde vai se gerando aí ditaduras para se garantir que esses governos ficassem submissos à economia, à hegemonia norte-americana. Lembrando que a gente falou aqui, mas os americanos... Não, lá do outro lado também acontecia a mesma coisa. A União Soviética se impunha sobre os outros países. Até falei aqui com o pessoal do segundo ano, a Comecon, vamos todo mundo aqui, somos todo mundo do conselho aqui, todo mundo junto, todo mundo igual. Igual nada, a União Soviética colocava, está impondo à força a sua visão sobre o socialismo. Está impondo ali dentro as visões, a tecnologia deles ali. Então, lembre-se que tanto faz aqui qualquer dos blocos, os dois lados, você tem aí dois países que são poderosos, que estão impondo a sua ideologia para os outros países de maneira de submissão. Importante você entender isso. É nesse momento aqui que começam a estourar as revoltas aí em vários outros países com uma visão anticolonialista. Isso é importante você entender. Entendeu? São países que não estão querendo virar socialistas, mas eles não querem mais esse colonialismo norte-americano. Essa dependência tecnológica, essa dependência econômica. Foi o que a gente falou aqui, eles querem uma política mais freestyle, eles querem poder negociar com o país que eles quiserem, eles querem continuar sendo democráticos, eles querem continuar sendo capitalistas, eles só não querem ficar esse colonialismo, nessa dependência, nessa escravidão norte-americana. Então você tem que perceber isso aí, você compreender esses movimentos, Índia, Paquistão, essas revoltas aí em países da África, você vai começando, do continente africano, você vai começando a entender que esses movimentos aí, eles não estão ligados ao socialismo em si, e sim a um processo anticolonialista. Essa discussão anticolonialista começa a pegar fogo na década de 70. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? E em 79 é que vem a segunda onda aí do petróleo. O segundo momento, você vai ter outra crise do petróleo para piorar mais a situação. É a revolução no Irã. A dinastia Pahlavi, do Reza Pahlavi, ela vai cair, que era uma dinastia que estava ligada com os americanos.
fornecendo petróleo, você tinha uma relação de submissão econômica aos norte-americanos e cai ali na mão dos xiitas. A gente conhece os xiitas, a gente viu aqui no primeiro ano que são sunitas, xiitas, são radicais e como é que funciona isso aí. Que eles não gostam, né, do Ocidente capitalista, eles não veem com os bons olhos. A gente viu aqui com Bin Laden. Bin Laden, até expliquei isso aqui no segundo ano. O Bin Laden é uma criação norte-americana. No Afeganistão, eles dão dinheiro para a família Bin Laden, o Osama Bin Laden expulsar os soviéticos. Porque você tem a guerra do Afeganistão, a primeira guerra, são os soviéticos invadindo para tentar transformar o Afeganistão num país socialista. Os Estados Unidos vai lá, Guerra Fria, dá dinheiro para o Osama Bin Laden fazer o que? Expulsar eles. E depois o próprio Osama Bin Laden ataca os Estados Unidos. Aí só estou relembrando isso aqui para você se ligar. Então você entende aí, entendeu? Que esses movimentos mais fundamentalistas, eles não gostam dos socialistas, mas eles não gostam do mundo ocidental. Percebeu? Eles não gostam do capitalismo ocidental também. Eles não estão ligados aqui. Tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que vai fazer é se romper com os Estados Unidos e aumentar o preço. Isso complica e aumenta o preço do petróleo, do barril de petróleo no mercado mundial. Agora o barril vai de 14 dólares que estava, vai para 30 dólares o barril. Então olha que no começo, na primeira, era 3 dólares o barril, e no final aqui da década de 70 já está 30 dólares o barril do petróleo. Olha o crescimento aí, ó, em menos de 10 anos. Isso aí vai afetar monstruosamente a economia brasileira. Tranquilinho até aí, gente? Tá dando para acompanhar? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Então, olha só, vamos falar sobre a eleição aí do governo, né, do Ernesto Geisel. Vamos lá. Ernesto Geisel, pela primeira vez, os militares já estão vendo aí que essa política deles, né, não está funcionando. A própria direita, que antes a gente falou aqui, tinha apoiado o golpe, agora está fazendo oposição a eles, tanto que a gente viu aqui o MDB, a eleição aqui do Médici, onde o MDB simplesmente não votou em ninguém. Ele simplesmente, todo mundo foi lá e anulou o voto, que ele ganha a eleição. Isso, né? Se você considerar isso eleição, né? Que a gente falou aqui, ó, o labirinto do ratinho, né? Ele ganha a eleição só com votos, né, do Arena. O MDB não vota em ninguém. Agora o MDB na figura, né, do Ulisses Guimarães, que é o presidente do MDB, e ele é uma das figuras mais importantes aí na política desse período. Ele é responsável pela formação da nossa Constituição hoje. Então ele é uma peça fundamental para a democracia brasileira, Ulisses Guimarães. Ele, na figura de Ulisses Guimarães, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir, dentro desse movimento, lançar uma candidatura a presidente de um civil. Quem? Ele, Ulisses Guimarães. Então, Ulisses Guimarães, ele sai como candidato à presidência. André, mas não era um jogo de carta marcada? Você não falou que é um labirinto de ratinho, que os militares já sabiam que iam ganhar? Então, por que o MDB lançou a candidatura dele? Eles sabiam, eles sabiam que eles iam perder a eleição, mas eles não queriam ganhar a eleição, até porque eles sabiam que a eleição, né, não ia funcionar. A ideia era lançar um anticandidato. O que é isso, André? Um anticandidato. Eu, como um candidato civil, democrático, eu vou poder fazer o quê? Eu posso fazer comícios. Eu posso usar o discurso de que vou fazer comícios, percebeu? E com isso começa a meter o pau na ditadura pelo Brasil. Como as pessoas tinham medo de ir para frente de um palanque, o que ele vai fazer? Passeatas. A campanha toda de Ulisses, ele vai pelo Brasil inteiro
fazendo campanha, mesmo sabendo que não ia ganhar e que não adiantava falar com o povo, entendeu? Para ter voto. Então, é um sistema de voto direto, democrático, se liga, entendeu? Eles sabiam já. Eles estavam fazendo o quê? O Ulisses ia dar um rolê no Brasil, entendeu? E com isso ele ia falando dos problemas, já podendo fazer críticas à ditadura. Lembra que a gente falou aqui, a gente está vivendo uma censura. Então as pessoas não recebem informação no jornal, não recebem informação na rádio, não recebem informação na televisão, nem na internet. Estou brincando, não existia a internet. Tá entendendo? As pessoas não recebem informação. Então, de repente, tem uma passeata com o doutor Ulisses, do MDB, da oposição, e ele lá começa a falar com a galera, e explicar o que está acontecendo da política, e questionar a ditadura, e com isso ele começa a criar movimentos. Então, percebeu qual é o sentido aí disso? Então, isso foi ruim para os militares em momentos que quiseram prender o Ulisses, a Vera, na marra. Só para você entender aí esse processo que ele fala, teve o Ulisses que se candidatou, entendeu? Mas aí o cara não está entendendo todo o processo em que o MDB aí, o Movimento Democrático Brasileiro, ele estava buscando aí com essa anticandidatura, tanto que eles chamavam de anticandidatura. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Belezinha. Com todo esse processo aí que a gente falou, do Ulisses Guimarães, o que aconteceu? Nos estados onde a população votava, o MDB ele começou a ficar forte. E ele começa a ganhar a eleição nos estados. Entendeu? E o Arena se enfraquece. Sacou? Com isso, o presidente está no AI-5, ele vai fazer o quê? Ele vai invocar o poder do AI-5. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Em 1977, AI-5, fechamento do Senado e cria o pacote de abril. A eleição do Senado. O que ele vai fazer aqui com o pacote de abril? O que é o pacote de abril? Vamos lá, aí que é interessante você entender. Os militares, como a gente falou aqui, o Geisel, ele já tinha percebido que não ia dar para segurar. Então eles começaram, como eles estão vendo aqui que a economia está indo para o buraco, a estabilidade no sistema capitalismo é muito grande, entendeu? E que eles não vão aguentar, que o milagre econômico acabou e que eles não vão segurar isso por muito tempo, eles mudam o discurso, não vão fazer a abertura política. Ela vai ser lenta, gradual e segura, ou seja, vamos começar a redemocratizar o país, mas de uma maneira em que a gente continue mantendo o controle. Então esse pacote de abril aí é meio que um disfarce. Se você olhar para o pacote de abril, você vai perceber que é uma jogada política, em que eu dou com uma mão e tiro com a outra. Então, na verdade, aí não há... É o labirinto do ratinho, que a gente falou aqui. É o ratinho no labirinto. Eu te dou a sensação de democracia, mas eu te tiro os direitos. Primeiro que ele aciona o AI-5 de novo. Direito do presidente fechar o Senado, direito do presidente caçar mandatos e aquela coisa toda que a gente viu aqui do AI-5. Então ele vai lá de novo e caça mandatos, fecha o Senado. Então vamos lá ver o que ele está fazendo aqui para a gente. Primeiro, 1/3 do Senado seria preenchido pelos senadores biônicos. O que é o senador biônico? Isso é, senadores que passavam a ser eleitos indiretamente pelas assembleias legislativas estaduais. Então a verdade era o seguinte, 1/3 do Senado tinha que ser escolhido indiretamente, ou seja, não era o povo que elegia, era um colégio eleitoral que escolhia o senador daquele estado. Pô, André, mas isso muda alguma coisa? Muda, meu querido gafanhoto, quando ele coloca isso nos estados onde o Arena perdia, sacou? Então ele enfia isso nos estados onde o Arena perdia e garante que naquele estado onde o Arena iria perder, vai sair um senador do Arena. Ou seja, ele vai dar... Aí se você tem o Senado em 3 partes. Uma parte o Arena está ganhando e 2 o MDB ganhava. Mas uma parte agora são senadores biônicos. Opa, senão vai virar... São senadores biônicos. Na verdade, o MDB continua perdendo. Porque agora, das 3 partes aí do Senado, uma é escolhida
pelos militares, com os senadores biônicos, outra ganha, né, aí o Arena, nos estados onde o Arena é força, e a outra é que fica com o MDB. O MDB continua sendo minoria dentro do Senado. Agora tá bonito. Pô, agora a gente pode, né, abrir de novo o Senado e deixar, né, os senadores irem para lá, porque são os nossos senadores. Olha aí, ó, refazendo aí o labirinto do ratinho. Entendeu, querido? Aí você entende agora. Você, pô, o cara, ele fecha o Senado, caça mandatos, agora ele mete o pacote de abril, onde 1/3 tem que ser senador biônico, em que eles vão escolher os senadores, e os outros 2/3, mesmo que metade fique com o MDB, a outra metade vai ficar com a Arena. Então a Arena vai ter 2/3 do Senado, ele vai sempre ganhar em voto. Pronto. Eu finjo uma liberdade que ela não existe. Tranquilo? Importante a gente entender isso, essa estrutura. Importante aí. Deixa o coraçãozinho de lado e entende, querido. Você entender como funciona isso aí. Foi alterado também o critério de proporcionalidade entre os estados, quando a representação na Câmara dos Deputados, aumentando a representação dos estados onde o Arena era mais forte. Foi o que a gente falou aqui, ó. Então você vai ter aí onde o Arena é mais forte, você tem mais senadores. Tranquilo? Vamos lá. O mandato presidencial passa de 5 para 6 anos. Agora o presidente fica 6 anos no poder. Tranquilo? Vamos lá. Foram revogadas a pena de morte e o banimento. A gente falou aqui, pena de morte nunca foi usada. O banimento o cara é expulso do país. Vão acabar com o banimento e vão acabar com a pena de morte. Uma coisa que nunca foi usada, mas botava medo de todo mundo. Então, olha aí, ó. Estamos afrouxando, estamos melhorando, né? Elimina a censura prévia à imprensa. Agora que a gente acertou a política e agora vai estar tudo na nossa mão, vamos abrir de novo aí a censura. Aí deixa de ser aquela censura prévia, mas é a censura ali, o programa vai para o ar, depois os militares podem tirar. Volta de novo aquilo que tive na Constituição. Aí é uma lei de imprensa onde se controla a imprensa, mas agora não tem mais aquela censura prévia. Então agora os programas podem estar indo para o ar, sem ainda os militares verem. Tá? E vamos lá. É extinta a Comissão Geral de Investigação, o CGI, que podia confiscar bens após o processo sumário, que prendia, tirava as contas bancárias das pessoas, e aquela parte toda, tipo uma polícia secreta. Tranquilo até aí, gente? Então você viu aí que essa abertura não né? O pacote de abril é uma abertura, mas não é uma abertura. É muito mais para se reestruturar esse jogo político, para manter na mão os militares esse Senado fakezão, sacou? Manter na mão deles para você poder fingir uma democracia e dar uma certa liberdade para a galera. Vamos lá? Vamos aí, ó. Vamos ver a economia. Agora o bicho pega, querido. Vamos dar uma olhada na economia. A gente falou aqui que em 1973 veio a primeira crise econômica, né? Veio a primeira crise do petróleo aí. Então, o gás ele já está entrando num país com a economia que está ficando ruim. Só para você ter uma ideia, em 1978, a inflação chegou a 40%. Ela vai subir, a gente vai ver na próxima aula aqui no governo, Figueiredo, a níveis fora da realidade. 200% ali dispara de uma maneira fora do normal, tranquilo? Mas aqui já está numa escalada monstruosa já, 40% de inflação, comer o salário do teu pai, 40% dele se perder no final do mês, ou seja, aquilo que seu pai comprava com salário, de 100% das coisas que seu pai comprava com salário nesse mês, no mês que vem ele só compra 60%, os outros 40% ele perdeu. Olha o poder de compra do cidadão brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aí, só para você ter uma noção do valor, do preço das coisas nesse período aí, ó. Vamos lá? Aqui na liquidação Jumbo Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta.
Congelador Prostóximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Conjunto modulado 3 estrelas Chenil 7 peças de 554 por 450 mil à vista. Conjunto 3 em 1 National 7070 com caixas de 1.350.000 por 1.249 mil à vista. TV em cores Philips 6000, tela de 51 centímetros, seletor de canais Seletronic, garantia Philips de 1 ano. Na Arapuã, em 4 pagamentos de 490 mil mensais. Ei, você! Não perca a sensacional quinzena de TV, som e vídeo do Mapping, tudo em 7 pagamentos. Rádio Relógio Cougar, inicial de 1.100 cruzeiros reais. System Sharp com CD, inicial de 30.900. System Toshiba, inicial de 14.000. TV Toshiba, inicial de 18.600. TV Mitsubishi, inicial de 27.200. Vídeo Mitsubishi, inicial de 22.900. Ou tudo em 2 vezes sem juros. Quinzena de TV, som e vídeo do Mapping. É agora ou nunca. Os preços da Arapuã estão lá embaixo. Esta é a sua grande oportunidade de comprar o que quiser. Não perca! Só amanhã na Arapuã, lavadora de roupas Arno Super por apenas 555 mil mensais fixas. Grátis, um liquidificador Arno LA. Mas é só amanhã. Oportunidade assim é na Arapuã, ligadona em você. É agora ou nunca. Os preços da Arapuã estão lá embaixo. Esta é a sua grande oportunidade de comprar o que quiser. Não perca! Somente amanhã na Arapuã, videocassete CCE, modelo 74X, por apenas 3 pagamentos de 1.998.000. Grátis uma fita VHS Philips A120. Mas é só amanhã na Arapuã. Oportunidade assim é na Arapuã, ligadona em você. Laranja pera, saco 5 quilos, 5.850. Não deixe passar em branco. São mais de 2.000 ofertas cor de rosa para você. Atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite longa vida LG 1 litro 29.900. Coca-Cola ou Pepsi-Cola 1 litro e 25 sem casco 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24.900. Real, o seu super de todos os dias. Belezinha aí, viu, galera? Brabo, né? Pensou comprar aí, fazer compra aí, como é que nessa época aí? Aí, né? Legal mostrar pro teu tio, olha aí o preço das coisas na época. Ele fala, não, tudo era muito bom, né? Aí você já viu a dificuldade econômica que o Brasil estava passando nesse período. Então falamos aqui, crise do petróleo, crescimento da dívida externa. Por que isso, André? É importante a gente entender isso. Só para você entender o que é esse problema da dívida externa. Para entender o seguinte, agora está num processo de esvaziamento da economia brasileira. Primeiro que, com a subida do preço do petróleo no mundo, né, com as 2 crises do petróleo, com os Estados Unidos se arrebentando todo, na guerra do Vietnã, essa estrutura instável dentro dos Estados Unidos, o investimento em larga escala em países pobres do mundo, a galera para de investir nisso. É mais interessante investir em petróleo. Petróleo está dando lucro. Então esquece investimento nos países. Pelo contrário, a galera para de investir no Brasil, ou seja, aqueles empréstimos param de entrar e é um momento em que começa a cobrança desses empréstimos. Vamos pagar, e o Brasil não tem como pagar. O governo brasileiro, para poder pagar essa dívida toda que o Brasil veio fazendo, aqueles empréstimos jumbo que a gente falou, o que o governo faz? Inflação, bebê. André, mas a inflação ela é feita pelo governo? Querido. É o governo que faz o teu dinheiro. É o governo que controla o valor do seu dinheiro. Então, como o governo faz? Para poder... Eu estou cheio de dívida, eu estou cheio de dívida aí no país, do país para o mundo lá fora, estou devendo aos Estados Unidos, estou devendo a vários países do mundo,
e eu sou o presidente, eu tenho que pagar essa dívida. Como é que o governo brasileiro arruma dinheiro? O governo brasileiro arruma dinheiro cobrando impostos. Então o que o governo ele vai fazer? Ele aumenta a cobrança de impostos, certo? Vai acertar quem? Vai acertar o trabalhador e vai acertar o dono da empresa em que o trabalhador trabalha. Mas para pensar, se você é dono de uma loja, dono de um supermercado, e o imposto para você vender suas mercadorias aumenta, você faz o quê, querido? Alternativa A, diminui o seu lucro, ou alternativa B, pega esse aumento dos impostos e faz o quê? Aumenta o preço dos produtos que você está vendendo. Ele faz isso. Então, quando o imposto ele sobe, o empresário ele simplesmente pega esse aumento do imposto e reverte no preço da mercadoria. Então, nós, trabalhadores, apanhamos duas vezes. Apanhamos porque o imposto subiu para a gente, apanhamos porque a gente paga o imposto também do empresário, porque ele tascou esse valor no preço do produto. Então, e o governo faz o quê? Vai fixar o salário. Porque o governo também é empregador. Se o salário subir, não adiantou nada ele ter subido os impostos. Então o governo tem que subir os impostos e congelar teu salário. Com isso, sobra dinheiro para ele. Tá percebendo? Agora você entendeu. Teu salário está congelado, mas o preço das coisas todas estão subindo. Porque os empresários... porque os impostos subiram e os empresários estão fazendo o quê? Repassando tudo para a mercadoria. Tá entendendo? Aí, ó, você perde poder de compra. Aí sobra dinheiro para o governo, sobra para ele fazer o quê? Pagar dívidas lá fora. Aí o dinheiro vai só saindo e a situação econômica e a inflação fazendo o quê? Crescendo, ao ponto de 40% aí. Tranquilo até aí, gente? É importante você ir entendendo aí. A gente falou, é um conteúdo mais complicadinho, porque pega a economia, daí pega a geopolítica, daí ter deixado isso aí, é o último conteúdo do terceiro ano. Então a pessoa está mais maduro, está fazendo ciência, está entendendo geopolítica, está entendendo economia. Então é complicado aí, mas você vai entendendo. É até legal porque você vai trabalhar. Tá saindo daqui, bebê, para ir trabalhar. Então você vai entender aí a inflação. Por que o preço das coisas sobe no supermercado? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora no que os militares fizeram, para tentar frear esse processo aí. Quais são as medidas econômicas que os militares vão fazer, as ações econômicas para tentar melhorar a economia brasileira. Vamos lá? Vamos lá então, galerinha. Olha aí, primeira coisa que os militares vão fazer estamos vivendo uma crise de combustível, petróleo. Temos que resolver esse processo. A gente tem que buscar uma independência na produção de petróleo. Como a gente vai fazer isso? Descobrimos petróleo dentro do mar. Petróleo no oceano. Só que a gente tem que fazer o quê? Tem que furar, dentro do oceano, criar plataformas e furar dentro do oceano para pegar o petróleo. Ainda não é pré-sal. Pré-sal é um furo mais lá embaixo. Numa camada mais lá embaixo. Mas na primeira camada ali, na camada superior, você já tinha petróleo ali. Mas aí você tem que criar plataformas. O Brasil não tinha essa tecnologia. Sacou? Então o que o Brasil vai fazer? Como a Petrobras era uma empresa pública, ele vai abrir contratos de riscos. Ou seja, vamos trazer empresário gringo para fazer parceria com o Brasil, para a gente poder gerar tecnologia para fazer exploração submarina de petróleo. Nesse processo aqui, os contratos de risco foram interessantes. Tanto que hoje a Petrobras ainda vamos ver, se até o final desse governo continua, ainda é uma empresa mista, é uma empresa pública, mas com capital internacional, capital privado aqui. Isso possibilitou o desenvolvimento tecnológico da Petrobras para ela poder buscar petróleo nas profundezas do oceano e, com isso, aumentar a produção de petróleo no Brasil. Mas ainda não éramos
autossuficientes. É um processo longo até chegarmos à autossuficiência, mas começa aqui. Outra coisa, a construção de usinas hidrelétricas para poder se produzir energia elétrica através da força da água e diminuir o consumo de petróleo para funcionamento de motores e máquinas de fábricas. Então, a construção de usinas hidrelétricas, Itaipu, e da usina nuclear de Angra. O processo aqui da usina de Angra, ele está nesse processo aí. A Angra produz energia elétrica. Então, você diminui aí o consumo de petróleo. E a criação do programa do Proálcool. Vamos pegar aí e desenvolver o combustível álcool para colocar nos automóveis. Para diminuir o consumo também de gasolina. Então, de tentar enxugar ao máximo alguns setores que estavam usando petróleo, diminuir. O Proálcool deu super certo também, sacou? Tanto que o álcool está até hoje aí, Ele foi um programa que deu muito certo, ele ficou aí e está até hoje. Mas aí com as suas dificuldades também, porque aí o álcool está ligado à plantação de cana-de-açúcar. E com a variação do preço da cana-de-açúcar de produção também sobe aí o preço. Acaba hoje o preço do petróleo subindo, o álcool indo junto, porque o mercado ele cresceu, e então a demanda e procura aí muito grande. Mas nesse momento aí, essa estrutura ela foi fundamental para se diminuir o consumo de petróleo no país, para o impacto desses aumentos do preço do petróleo não ficarem tão fortes na nossa economia. Tranquilo? Porque não vai adiantar, adianta no sentido de diminuir o impacto, mas não adianta porque a inflação ela vai subir, não são só esses fatores que vão levar. A gente vai ver aqui na próxima aula que o país vai numa crescente aí, uma dificuldade crescente econômica. E a falta de investimentos, André, como é que a gente vai terminar de construir a ponte Rio-Niterói, fazer aqui a Itaipu, terminar a Angra? A gente precisa de grana, A Petrobras, tudo bem, abriu aqui contrato de risco, está entrando dinheiro estrangeiro, a galera está investindo porque quer vender petróleo também. Petróleo está caro, aumentou o preço pra caramba do petróleo, então é interessante investir. O Brasil encontrou, vamos investir lá na Petrobras, que ali é bom ganhar dinheiro. Beleza, mas aí para construir usina hidrelétrica, terminar aí a ponte Rio-Niterói, terminar a usina de Angra, da onde a gente vai arrumar dinheiro? Do próprio trabalhador. Como, André? Seguridade social. A gente falou aqui, nós conversamos aqui. Mais uma vez, quem está fazendo enfermagem, quiser entender seguridade social, entra na nossa página aqui, vai lá e procura o vídeo, está aqui a capinha, o vídeo sobre seguridade social, quem está fazendo SUS, principalmente essa galera, você vai entender aí, porque o SUS e o INSS e o SUS, o SUS faz parte, é um serviço do INSS. O INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, Seguro Social no Brasil. Ele vem do Simpas, que está nascendo aqui agora. É importante você entender isso. Só para você compreender, não vamos entrar a fundo nesse assunto. Se você quiser, entra lá no vídeo para você poder entender como é que surge isso tudo. Mas eu quero que você entenda o seguinte. A aposentadoria, vamos basicamente só para você poder entender, básico. Aposentadoria, isso não existe na natureza. Índio na floresta não se aposenta, já viu? O índio fala, estou indo lá buscar no rio 2 peixes da minha aposentadoria. Não existe isso. Na selva, o índio mesmo, in natura, na selva, não existe isso. Nós, seres humanos, que vivemos na cidade, urbanos, que desenvolvemos seguridade social. A gente guarda dinheiro enquanto estamos saudáveis trabalhando, para depois pegar essa grana quando estamos doentes ou idosos, para poder viver desse dinheiro. Então, olha aí, é um seguro da sociedade, seguro social. O Brasil teve seguros sociais antes, a gente não vai discutir. Só para você entender, o seguro social público surge em 1930, 34, ali na Constituição de 34, que é com Getúlio Vargas, que vai ser estadual.
né? São os IAPs, os governos do estado que vão pegar esse dinheiro. Tranquilo? Então você vai entender aí, você tinha Seguridade Social no estado do Rio, no estado de São Paulo, estado de Minas. Então o governo recolhia essa grana, o governo do estado, e aqui no Rio de Janeiro tinha um banco Banerj, onde a pessoa se aposentava e pegava grana no Banerj. É nesse momento aqui que isso vai acabar e vai surgir, né, o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que é federal. Os militares agora vão pegar a Seguridade Social, que antes eram estaduais, dos governadores dos estados, acabam com elas e agora criam uma Seguridade do governo federal, dos militares, que é o SIMPAS, onde você vai ficar pagando e vai receber depois da Caixa Econômica Federal para se aposentar. Agora você se aposenta pelo governo federal, como é até hoje, né? Percebeu? É o momento que está surgindo a Seguridade Social Federal. André, por que isso é importante? Para prestar atenção, querido gafanhoto. Esse momento é a Revolução Industrial. A maior parte da população agora está na cidade. Uma grande quantidade de jovens de 17, 18 anos que está se formando no Senai, no Senac, está indo para trabalhar no comércio das cidades ou nas fábricas, na indústria. Essa garotada de 16, 17, 18 anos que está assinando a carteira de trabalho, está começando a pagar o SIMPAS, ou seja, todo mês vai ser descontado no seu salário, essa galera só vai ver a aposentadoria daqui a 30, 40 anos. Então, para o governo federal, é meter a mão no dinheiro, num pedaço do salário de todos os brasileiros urbanos e pegar para ele. Entendeu a monstruosidade do dinheiro que a gente está falando? Imagina pegar 10, vamos pegar 10 reais do salário de todos os brasileiros. Imagina, 10 reais de salário de todos os brasileiros. Você tem uma noção do que a gente está falando de grana, sacou? É um dinheiro monstruoso, tanto que esse dinheiro da Seguridade Social acabou Ponte Rio-Niterói, acabou Itaipu, acabou usina nuclear de Angra. Era muito dinheiro. Mas, André, os militares não têm que guardar esse dinheiro para quando você for se aposentar, você poder receber esse dinheiro? Sim, querido, mas eles não guardaram. Daí, hoje, você ouve aquele rombo da Previdência. Agora você entendeu? Quando você liga a televisão, o rombo da Previdência. É isso. O dinheiro era para ser guardado, mas foi torrado. Agora todo mundo vai se aposentar e cadê o dinheiro para receber? Percebeu? Agora você entendeu o que eu estou falando. Aí é a confusão. Eu só dei esse insight agora para você poder... É o insight para você poder ver o que é o que a gente está hoje aqui. Mas nesse momento aqui é a grana que vai entrar no lugar dos grandes investimentos. Porque o mundo agora está num colapso econômico em 70, que a gente falou aí com a crise do petróleo, Estados Unidos estabilizado. Você vai fazer como? Com o próprio dinheiro do trabalhador, a Seguridade Social. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Isso aí, galera. Fechamos aí o de hoje. 1979, agora vai entrar aí Figueiredo. É o momento em que vai acontecer a hiperinflação. Todas essas ações que o governo do Geisel fizeram, essas ações que eles fizeram para poder segurar, frear esse descontrole econômico não funcionaram. É o momento em que a economia ela sai dos trilhos e é justamente nesse momento em que os militares vão passar a bola do governo para os civis. Esse processo aí final de transição em que a economia está totalmente descontrolada, os militares não têm como segurar, então estão democratizando de novo o país. Tranquilinho até aí, gente? Estamos fechando, espero aí que esteja tranquilo, faz exercícios da apostila, então na próxima aula a gente está fechando aí com o Figueiredo. Tranquilo? Beijo no contatinho, fui!